E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá a hora que você está vendo esse vídeo, né? Concurseiro não tem hora para estudar, toda hora é hora. Eu sou o professor Ricardo do Oficina de Exatas e hoje nós vamos ver nesse vídeo, são 6 questões que eu trouxe sobre o assunto conjuntos, né? Que é o assunto que está lá no teu edital, tanto da Polícia Militar quanto do Bombeiro Militar, do Estado do Paraná, quanto a Polícia Civil do Paraná, que saiu, se eu não me engano, foi quinta-feira que saiu esse edital, né? Hoje é sábado, 11 de abril, se eu não me engano, saiu na quinta-feira, dia 9. Né? Então, esse é um 3 em 1, né? Dá para fazer os três, qualquer concurso desse que você for fazer, dá para estudar pelo mesmo edital, até porque a única diferença que tem no edital da Polícia Civil para o PM e o bombeiro é o item de raciocínio lógico, né? Lá na PM Bombeiro tem 5 tópicos, né? No edital inicial tinha 4, depois foi retificado, passou a ter 5. E no edital da Polícia Civil nós temos os mesmos 5 primeiros tópicos que tem na Polícia Militar, mais o tópico de raciocínio lógico. Então, o conjunto está nos 3 editais, né? Tanto da polícia quanto do bombeiro, da Polícia Militar, Bombeiro e Polícia Civil. Então, vamos ver esses assuntos de conjunto. Questão de 2017, seja A igual a 1, 2, 3 até 12, o conjunto dos números naturais entre 1 e 12, o número de subconjuntos de A com pelo menos 2 elementos é. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber o que é um subconjunto, certo? Subconjunto é todo conjunto que eu consigo formar a partir dos elementos de um outro conjunto. Vamos ver um exemplo na prática aqui. Vamos supor que eu tenho um conjunto A que tem os elementos A, B e C. 3 elementos para ficar bem fácil, certo? Então, como é que eu determino o número de subconjuntos de um conjunto? Tem uma formulazinha, né? O número de subconjuntos de qualquer conjunto é 2 elevado na n, onde n é o número de elementos do conjunto, certo? No caso aqui, eu tenho 2 elevado a n. Nesse conjunto A aqui, quantos são os elementos? Os elementos são aqueles que aparecem entre chaves. Nós temos 1, 2, 3 elementos. Então, 2 elevado na n, onde n é o número dos elementos, então é 2 elevado a 3. Isso é 2 vezes 2 vezes 2. Esse expoente indica quantas vezes a base é multiplicada. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, um conjunto que tenha 3 elementos, ele vai ter 8 subconjuntos. Mas o que é esses subconjuntos? São conjuntos formados pelos elementos desse conjunto. Então, eu posso pegar o A, ele é um dos elementos, ele forma um conjunto. O B, outro elemento, forma outro conjunto. O C, outro elemento, forma outro conjunto. Então, os unitários acabaram, porque só tem 3 elementos, então tem que ter 3 conjuntos unitários. Agora, as combinações. AB, certo? BC e AC. Pronto, acabaram todas as possibilidades. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 conjuntos. Ah, Ricardo, mas na fórmula você achou 8. Por que tem 8 e aqui só tem 6? Porque ainda existe 2 particularidades. A primeira, que o próprio conjunto, todo conjunto, ele é subconjunto dele mesmo, certo? Então, além desses 6 conjuntos que estão aqui, o conjunto também é subconjunto dele mesmo. E também, né, por definição, o conjunto vazio também é subconjunto de todo o conjunto. Então, nós temos esses 6, mais essas 2 particularidades, que vão me formar 8 subconjuntos.
Então, subconjunto é isso. São conjuntos que eu formo a partir são conjuntos que eu formo com elementos de outro conjunto, certo? Então, vamos voltar agora aqui na nossa questão. A questão, ele quer saber o número de subconjuntos de A com pelo menos 2 elementos. Então, eu vou escrever o conjunto A. O conjunto A vai do 1 até o número 12. A primeira coisa que eu tenho que fazer é determinar quantos são os subconjuntos que eu consigo fazer com os elementos do conjunto A. Ora, o subconjunto é dado por 2 na N, onde N é o número de elementos. Então, o conjunto A tem quantos elementos? 12. Então, N é 12. 2 elevado na 12. Então, eu vou fazer isso com que o 2 se repita 12 vezes, certo? Essa é uma multiplicação que eu vou ter que fazer. Então, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, certo? Aqueles mais acostumados com a matemática, que têm mais facilidade com a matemática, sabem que 2 na 10 é 1024, né? Então, ele só precisaria fazer mais essas duas multiplicações. Mas vamos lá, vamos pressupor que o pessoal não é muito adepto à matemática. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128. 128 vezes 2, 256. 256 vezes 2, 512. 512 vezes 2, 1024. 1024 vezes 2, 2048. 2048 vezes 2, 4096. Então, eu sei que este conjunto A aqui possui 4096 subconjuntos. Eu olhando as respostas aqui da prova, eu já iria marcar a letra A, né? Por quê? Ora, sem precisar fazer mais nenhum exercício, nenhuma conta aqui, porque é o único que se aproxima de 4096. Mas veja bem, vamos dizer que a gente não sabe, vamos fazer ali a questão em si. Olha só, nesse problema aqui, nesse exemplo aqui que eu dei, ó, o conjunto A aqui tinha 3 elementos. Quantos foram o conjunto unitário? Ou seja, o conjunto teve apenas um elemento. Ó, 1, 2, 3. Ora, se aqui tem 12 elementos, quantos vão ser o número de subconjuntos que vai ter apenas um elemento? 12. Certo? Vai ter um subconjunto do número 1, outro subconjunto do número 2, outro do número 3 e assim até o 12. Por que isso? Porque ele quer o número de subconjuntos de A com pelo menos 2 elementos. Então tem que ter 2, 3, 4, 5 até os 12 elementos. Isso que ele quer saber a quantidade. Eu sei que 4096 é o total de subconjuntos. Ele quer pelo menos 2 elementos, então eu tenho que tirar aqueles que têm apenas um elemento. Então, 4096 menos 12, eu sei que são 12 que têm apenas um elemento, dá 4804. 4084. Ah, Ricardo, não tem resposta ali, a resposta é 4083 que tu falou. Né? Por quê? Qual a outra particularidade? Aqui, ó, o conjunto vazio. O conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Então, se ele é vazio, ele não tem elementos. Então, eu ainda tenho que tirar uma unidade, que é o conjunto vazio. Então, 4083 é a quantidade de subconjuntos do conjunto A que tem pelo menos 2 elementos. Então, o gabarito letra A. Continuando, questão 2, uma questão do ano passado, né?
para professor, se não me engano, da Prefeitura de Curitiba. A respeito dos conjuntos numéricos, considere as seguintes afirmações. 1. O conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais. Então, é uma afirmação que ele está dando. A é um conjunto que tem os elementos menos 1, 0, 1 e 2. É subconjunto dos números naturais. E 3, há números reais que não são racionais nem irracionais. E ele quer saber qual é a assertiva entre a letra A e E, que é a correta. Então, antes de nós vermos a questão, vamos ver aqui esse diagrama aqui dos conjuntos. Então, quando começou a estudar os números, foi criado o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais é esse aqui. O conjunto dos números naturais abrange o 0, 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai até o mais infinito, certo? Então, no conjunto dos números naturais, nós temos os naturais, os números positivos, certo? Só que as necessidades humanas, elas aumentam com o tempo, certo? E o conjunto dos números naturais não era suficiente para resolver os problemas da humanidade naquela época. Então, foi criado o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros, ele inclui todos os números naturais mais os números negativos. Então, eu tenho aqui menos 2, menos 1, menos 3, menos 1000 e por aí vai. Então, o conjunto dos números inteiros é o conjunto dos números positivos e negativos, certo? Então, foi expandido o conceito de números com o conjunto dos números inteiros. Desculpa, o inteiro não é I, né? É Z, certo? Então, foi criado o conjunto dos números inteiros, certo? Mas as necessidades humanas são grandes e só os números positivos e os números negativos não resolviam os problemas. Foi criado o conjunto dos números racionais. É esse conjunto que está aqui, certo? Representado pela letra Q, certo? O conjunto dos números racionais é todo aquele conjunto que eu posso escrever na forma A sobre B, com B diferente de zero. Ou seja, é todo número que eu consigo colocar na forma fracionária. Então, aqui eu tenho 7 meios, o 3 quintos, 8 sétimos, e por aí vai. Todo aquele número que eu consigo escrever na forma fracionária é um número racional, certo? Então, foi criado esse conjunto. Só que as necessidades humanas não param. E chegou um momento que os estudiosos eles tinham problemas com certos números. Ou seja, eles tinham problemas com a raiz quadrada de 2, que é um número que não é periódico, né? Tinha o número π, tinha o número e por aí vai, raiz de 3. Então, por isso foi criado os números irracionais, representados pela letra I. Os números irracionais são aqueles que eu não consigo escrever na forma A sobre B. Eu não consigo botar ele na forma de fração, certo? As necessidades humanas continuam. Então, foi necessário criar um outro conjunto que abarcasse todos esses outros conjuntos. Então, foi criado o conjunto dos números reais, que é esse conjunto maior, que abrange todos
os outros conjuntos, que é representado pela letra R. Então, todos esses conjuntos, conjunto dos naturais, conjunto dos inteiros, o conjunto dos racionais e o conjunto dos irracionais, são subconjunto do conjunto dos números reais, certo? Assim como o natural que está aqui, ele é subconjunto do seu maior, que é o inteiro, certo? Porque todo elemento que está no conjunto dos números naturais faz parte do conjunto dos números inteiros também. Então, esse é o conceito de subconjunto, né? Então, os naturais são subconjunto dos reais, dos inteiros, desculpa. Assim como os inteiros são subconjunto dos racionais. E todos são subconjunto dos reais, certo? Ainda existe um outro conjunto que abarca tudo isso aqui, que é o conjunto dos números complexos, representado pela letra C, mas que não faz parte do nosso edital, então nós não vamos ver. Então, visto essa pequena lembrança aqui dessa parte dos conjuntos, vamos agora voltar para a nossa questão. Olha, na primeira alternativa ele fala: o conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais. Ora, o conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos racionais. Isto é certo. Por quê? Nós temos aqui o conjunto dos racionais e dentro dele está o conjunto dos inteiros. O inteiro é um subconjunto do conjunto dos racionais. Então, o inteiro está contido dentro do conjunto dos racionais. Então, isso aqui está certo. Certo? Então, vamos ver o número 2. A, menos 1, 0, 1 e 2 é subconjunto dos números naturais. Ora, ele pegou 4 números, formou um conjunto e disse que esse conjunto ele é subconjunto dos naturais. Vamos voltar aqui. Os naturais, começa no 0 e vai até o mais infinito, certo? Aqui tem um número negativo, certo? Esse número negativo não faz parte, ou seja, o menos 1 não pertence aos naturais. O menos 1 pertence ao conjunto dos inteiros, certo? Então, eu não tenho aqui um subconjunto dos números naturais. Eu tenho um subconjunto dos números inteiros, certo? Então, a 2 é falsa. 3. Há números reais que não são racionais nem irracionais. Ora, se nós virmos aqui, os números racionais e os números irracionais são subconjunto dos números reais. Então, todo número racional e todo número irracional é também um número real. Então, essa 3 também não condiz, porque não existe números reais que são racionais nem irracionais. Então, a única alternativa que está certa é a 1. Então, o gabarito fica sendo letra A, certo? Então, as próximas 4 questões vão ser questões sobre diagramas de Venn. Sabe? O diagrama de Venn é uma forma de você resolver esses tipos de questões que têm interseção. Eu tenho um vídeo recente gravado aqui para um concurso que estava aqui ocorrendo aqui na região metropolitana de Porto Alegre, então que tem sobre esse assunto conjunto. Então, aqueles que quiserem dar uma aprofundada, estudar um pouco mais, ter uma noção maior do assunto conjunto, vai lá, dá uma conferida lá. Eu vou deixar o link desse vídeo aí na descrição, certo? Então, vamos lá ver essa questão de 2018. Uma academia oferece diversas modalidades de prática esportiva. Dentre elas, as mais procuradas são hidroginástica e musculação. Uma análise das matrículas mostrou que 221 matriculados, então a academia tem 221 matriculados, 147 praticam hidroginástica,
128 praticavam musculação e 23 não praticavam nenhuma dessas duas modalidades. Com base nisso, quantos alunos praticam as duas modalidades, hidroginástica e musculação, certo? Vou mostrar como é que a gente pode fazer um tipo dessa questão de duas maneiras. Na primeira maneira, eu vou pegar, né, e vou ter aqui, tem 221 alunos matriculados nessa academia. Eu sei que 147 praticam hidroginástica, 128 praticam musculação, 23 não praticam nenhuma dessas duas modalidades. E eu sei que dentre esses aqui, esses 147 e esses 128, alguns deles praticam as duas modalidades. Então, quando eu fizer a soma disso aqui, certo? 7 mais 3, 10, mais 8, 18 e vai 1. 4, 5, 7, 9, 298. Eu chego a um resultado de 298, que é maior do que os 221 alunos matriculados. Então, essa diferença, né, que excede esse 221 é a quantidade de alunos que praticam as duas modalidades, que eu estou contando duas vezes aqui quando eu escrevo 147 e quando eu escrevo 128. Então, 298 menos 221 é 8 menos 1, 7, 9 menos 2, 7, 2 menos 2, 0. Então, 77 é o número que excede a quantidade de alunos. Então, esse número mostra aqueles alunos que praticam as duas modalidades e é isso que ele quer saber. Então, gabarito letra A, certo? Só que eu posso fazer essa questão também pelo diagrama de Venn, certo? O diagrama de Venn é uma forma de eu representar o conjunto, certo? Essa aqui é uma das formas de eu representar um conjunto. O conjunto ele pode ser representado de três maneiras, né? Uma delas é pelo diagrama de Venn. Nesse vídeo que eu acabei de comentar, eu explico essas formas de representar um conjunto. Então, vou marcar aqui. Aqui, esse conjunto H é o que faz hidroginástica e este M é o que faz musculação. Isso todo faz parte do meu conjunto universo. Meu conjunto universo é o conjunto o que eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando com alunos de uma academia. Então, meu universo é a totalidade de alunos dessa academia, 21, certo? Eu quero saber exatamente a interseção, ou seja, esses elementos que estão aqui, nesse meio aqui, que pertence tanto ao conjunto da hidroginástica quanto ao conjunto da musculação. Essa interseção eu não sei quanto é que é, então eu vou chamá-la de X. Os alunos que praticam hidroginástica, eu sei que é 147, certo? Só que quando eu coloco 147 aqui, eu estou contando duas vezes alguns alunos. Então, eu tenho que, desses 147, eu tenho que retirar o que já está aqui na interseção que eu já estou contando, que eu não sei quanto é que é X. E a mesma coisa para musculação. 128 praticavam musculação. Então, 128 menos X. E eu tenho 23 que não praticam nenhuma dessas modalidades. Eles fazem parte do meu conjunto universo, porque são alunos matriculados, mas não pertencem a nenhum desses dois conjuntos, mas pertencem ao conjunto universo que eu estou representando por esse retângulo. Então, eles ficam aqui, 23. Agora, se eu somar tudo isso aqui, tem que dar os 221. Ou seja, 147 menos X, mais 128 menos X, mais 23, é igual a 221. Peguei isso, somei, tem que dar isso. Então, esse menos X corta com esse X,
vai ficar menos x aqui, tudo que é letra para um lado, tudo que é número para o outro. 221 já está desse lado, o 23 passa para cá, vai passar negativo, o 128 vai passar para o lado de lá, vai passar negativo, e o 147 também vai passar negativo. Então, menos x é 221, menos, porque essa soma aqui vai dar negativa, eu já fiz, que é 298. Menos x, 228 menos 221 menos 298 dá menos 77. Eu multiplico por menos 1, eu tenho que o x é 77, certo? X é 77, esse valor aqui é 77. Se ele quisesse, né, porque isso aqui que eu fiz aqui, a primeira maneira, só vale quando ele me pede essa interseção, certo? Eu consigo fazer quando ele me pede essa interseção. Então, na primeira vez, agora eu determinei a interseção pelo diagrama de Venn, eu posso determinar o valor dos outros. 147 menos 77 dá 70, certo? Então, se ele perguntasse quantos fazem apenas hidroginástica, 70. Se ele me perguntasse quantos fazem apenas musculação, 128 menos 77, que dá 51, certo? Se eu somar 70 com 77, 51 mais 23, vai dar os 221, certo? Beleza? No mesmo ano de 2018, caiu uma questão praticamente idêntica. Numa academia, 38 alunos praticam natação, 52 musculação. 11 alunos não fazem parte de nenhum desses dois grupos. Se há um total de 83 alunos na academia, quantos desses praticam ambas, musculação e natação? Então, ele quer a minha interseção, aquela do diagrama de Venn. Então, eu não preciso fazer o diagrama, eu posso somar os 38 que fazem natação, os 52 que fazem musculação e os 11 que não fazem nada. Certo? Que não fazem nada não, que não fazem nem natação nem musculação. Deve fazer aeróbica. 8 com 2, 10, com 1, 11 e vai 1. 3, 4, 9, 10, 101. Então, 101 alunos fazem natação e musculação ou não fazem nenhuma das duas. Isso excede o meu total de alunos que eu tenho na academia, que é 83. Então, essa diferença, 101 menos 83, vai me dar os que fazem musculação e natação, que estão contados duplamente aqui. 1 não dá por 3, pede 1, 11 menos 3, 8, 10, como pediu 1, 9 menos 8, 1. Então, 18 alunos é o que excede. Então, o gabarito é a letra C, é a quantidade de alunos que fazem musculação e natação. Outra prova de 2018 que caiu a mesma questão, certo? Só de maneira diferente. Agora nós saímos da academia e fomos para a guloseima. Uma sorveteria realizou uma pesquisa com 150 fregueses. A pesquisa constituiu em responder sim ou não às seguintes perguntas. Você gosta de sorvete de baunilha ou você gosta de sorvete de chocolate? Um total de 80 pessoas respondeu sim à primeira pergunta. Então, baunilha foram 80 pessoas. E 85 responderam sim à segunda. E ainda teve 23 que relataram não gostar de nenhum dos sabores de sorvete da pesquisa. E ele quer saber o total de pessoas que disseram gostar de ambos os sorvetes. Então, é a mesma coisa. A minha totalidade, que é o meu conjunto universo, é os 150 fregueses. Então, eu tenho 80 que gostam de baunilha, 85 que gostam de chocolate e 23 que não gostam de nenhum dos dois sabores. Eu somar isso aqui vai dar 8, 16, 18. 188 excede o meu conjunto universo, que é de 150,
Então, a diferença entre 188 e 150 vai ser o total de pessoas que gostam de ambos os sorvetes, 38, gabarito, letra B. Vamos lá, nossa última questão desse vídeo, a questão que agora envolve 3 conjuntos, né? O diagrama vai ter que ter 3, ele vai ter que ter 3 conjuntos. Nós vamos ver ali, ó. Um professor aplicou uma prova contendo 3 questões. Cada questão de cada um dos 200 alunos, então eu já sei que meu conjunto universo tem 200 alunos. Foi depois corrigida e classificada como certa ou errada. Após a correção, verificou-se que... Eu só vou escrever o universo aqui 200 para ficar tudo aqui. 35 não acertaram nenhuma questão. A primeira questão foi feita corretamente por 120. A segunda questão foi por 100. A terceira por 85. E 25 acertaram as 3 questões. Com base nessa informação, o número de alunos que acertaram exatamente 2 das questões é... Então, eu tenho que fazer aqui 1, 2, 3 conjuntos. Um conjunto dos que acertaram a primeira, da segunda e da terceira questão. Além disso, eu vou fazer o meu conjunto universo, que representa 200 alunos. Eu sei que 35 alunos não acertaram nenhuma questão. Então, esses 35 alunos fazem parte do meu conjunto universo, mas não de nenhum dos 3 conjuntos de quem acertou, né? Eu tenho que começar sempre o problema do diagrama de Venn com uma interseção. No caso, aqui a interseção tripla está aqui, ó, esse pedaçozinho aqui só. Aqui é a interseção entre os 3 conjuntos. Então, 25 alunos acertaram as 3 questões. Então, os 25 alunos estão aqui, certo? Esses 25 alunos acertaram as 3 questões, eles estão ali. Então, ó, a primeira questão foi corretamente... desculpa, eu tenho que ver as outras 2 interseções, as outras 3 interseções. Ó, quem acertou a primeira e a segunda, quem acertou a segunda e a terceira, e quem acertou a primeira e a terceira. Eu não tenho essa informação no problema. Então eu vou dizer que aqui é x, aqui é y e aqui é z. Certo? X é quem acertou a primeira e a segunda, y é quem acertou a segunda e a terceira, e z quem acertou a primeira e a terceira. Então vamos lá. Quem acertou a primeira? Quem acertou foi 120 alunos. Mas olha, o conjunto é tudo isso aqui, certo? Então, eu não posso botar 120 aqui e não subtrair esses outros elementos aqui, porque eles fazem parte do conjunto, e senão eu vou contar 2 vezes. Então, é 120 menos, vou abrir parênteses, x mais z mais 25. Vou fechar parênteses, certo? Tudo isso aqui está dentro do conjunto que acertou a primeira questão. Na segunda questão, vou fazer a mesma coisa. São 100 alunos, então 100 menos o quê? Quem acertou x, mais os 25, mais o y. E fechei parênteses. E a mesma coisa com z. São 85 menos z mais 25 mais y. Certo? Pronto, montei meu diagrama. Agora ele quer saber aqueles que acertaram exatamente 2 questões. O que ele quer é quem acertou x mais y mais z. Então eu vou pegar tudo isso que está aqui dentro e vou somar com esses 35 e igualar a 200, que é meu universo. Então, 120 menos x mais z mais 25, mais, ó, peguei esse elemento, vou pegar esse agora, 100
menos x mais 25 mais y. Vou pegar aqui mais 85 menos z mais 25 mais y. Vou pegar aqui mais z, aqui mais y, aqui mais x, aqui mais 25, aqui mais 35, e isso tem que dar 200. Pronto. Agora é só resolver isso aqui. Ó, 120 menos, vou trocar o sinal de tudo que está entre parênteses, menos x, menos z, menos 25, mais 100. Troco o sinal de tudo que está dentro de parênteses, porque tem um menos aqui, certo? Menos com mais dá menos, menos com mais dá menos, menos com mais dá menos. Então, tudo fica sinal trocado. Mais 85, mesma coisa, menos z, menos 25, menos y. Mais z, mais y, mais x, mais 25 com 35 dá 60, igual a 200. Então, agora, o que eu tenho? Ó, 120 com 100 dá 220. Certo? 220. Não, vamos deixar assim. Primeiro, aqui, ó. Primeiro vamos eliminar aqui, ó. Eu tenho menos x e mais x. Então, posso cortar. Menos z e mais z. Posso cortar. Menos y e mais y. Posso cortar. Já vou jogar tudo que é número para o outro lado. Ó, 120 vai para o lado de lá. 25, aqui, ó. Vou ficar com menos x aqui. Menos y. Menos z. Foi o que eu fiquei de letra. Isso é igual a 200, que já está desse lado. Agora, o 120 troca de lado, troca de sinal. O 25 troca de lado, troca de sinal. O 100 troca de lado, troca de sinal. Esse outro 25 troca de lado, troca de sinal. 85 troca de lado, troca de sinal. 25 troca de lado, troca de sinal. 60 troca de lado, troca de sinal. Então, fiquei menos x, menos y, menos z. Ó, 200 menos 120 dá 80. Certo? 80 mais 25 dá 105. 105 menos 100 dá 5. 5 mais 25 dá 30. Ó, aqui é 85, vou pular. 30 mais 25 dá 55. Então, deu 55 positivo, menos 85 menos 60 dá menos 145. Então, menos x menos y menos z é igual a menos 90. Certo? Vou multiplicar por menos 1, vai ficar x mais y mais z é igual a 90. Ora, x mais y mais v é exatamente aqueles elementos que acertaram duas questões. Então, o meu gabarito, a minha resposta é 90, o gabarito 90 está aqui na letra D. Certo, pessoal? Essas foram as 6 questões da FUNPAR para você aí que vai fazer a prova, seja da Polícia Militar, Bombeiro ou da Polícia Civil. Gostou? Dá um like lá. Não gostou? Use a parte dos comentários aí para fazer sua crítica construtiva para que a gente possa melhorar e levar a informação mais clara para vocês. Certo? Beleza? Então espero ver vocês no próximo vídeo. Até mais!